Nova Trento News vem chegando com a sua entrevista deste dia. Olha, hoje nós vamos conversar com o Dr. Vander Valério Vieira, ele que é advogado. O assunto que o doutor vai abordar é sobre júri popular. Entre os assuntos deste tema está o júri popular do caso Babão, realizado na cidade de São João Batista no último dia 8 de agosto. O julgamento que você acompanhou aqui no Nova Trento News. Então vamos acompanhar essa entrevista com o Dr. Vander, entrevista cedida à Rádio Clube de São João Batista, que nós veiculamos a partir de agora, aqui no Nova Trento News. Muito bem, doutor, vamos falar hoje sobre essa questão do júri popular. Claro que nós vamos entrar na questão aqui do júri que teve em São João, mas antes, para que o povo possa entender realmente o que é um júri, por que o júri acontece, né? Já começando sobre os trâmites, doutor, de uma ação penal de competência do Tribunal do Júri, né? Como é que se inicia isso, doutor? Aconteceu um fato, como é que se inicia esse trâmite para ter um júri popular numa cidade? Como é que é? Iniciando o processo através de uma ação penal, houve o fato em si, então, já que é Tribunal do Júri, vamos falar sobre um exemplo como homicídio. Houve o fato em si, o homicídio, e chegando ao conhecimento da autoridade policial ou do próprio Ministério Público, é determinada a instalação de um inquérito policial. Sim. Se o cidadão for preso em flagrante, é feito esse ato através de um termo, né, do auto de prisão em flagrante. Se não é preso em flagrante, é feito através do inquérito policial. Então tudo começa na base, lá na fase policial, onde são colhidas as provas, onde são desde a prova testemunhal até a prova pericial, dependendo do fato em si. Entendi. Então, essa primeira fase, essa fase preliminar, geralmente é feita através da autoridade policial, através do delegado de polícia, através da sua equipe. É feito essas investigações, apurados os fatos, e no final feito um relatório e enviado para o juiz de direito, né, da comarca, que toma as providências, que seriam enviar para o Ministério Público. O Ministério Público, entendendo que houve o fato em si, que houve a materialidade e a autoria, que já foi detectada em tese, ele denuncia o suposto acusado. Com essa denúncia enviada para o juiz vai apreciar se há realmente motivo e provas para que seja aceita. Aceitando a denúncia, começa então todo um trâmite aí, com colheitas de prova na fase judicial, através do juiz, com a participação do Ministério Público, que é quem acusa, e, claro, com o advogado do acusado, que também vai atuar para que haja sempre a ampla defesa. Todo acusado tem o direito de ser defendido, seja por um advogado constituído, seja por um advogado nomeado, seja pelo procurador, né, do Estado, que hoje exija para os procuradores do Estado nesse sentido, para que ofereça essas defesas também. Então, pelo que eu entendi, para ter um júri tem que ter um crime, ok, tá. Só que, doutor, nem todo crime vai a júri popular. Então, a pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: que tipos de crimes vai ao júri popular? Vai a júri, que tipo de crime? Isso é disciplinado pela nossa Constituição Federal, através do seu artigo 5º, inciso 38º, que determina que são da competência do júri o homicídio, o infanticídio, a participação em suicídio e o aborto. Vindo também corroborar esse dispositivo constitucional, também o artigo 74 do Código de Processo Penal, que também determina que esses tipos de crime sejam julgados pelo tribunal do júri, não pelo juiz singular. Entendi. Agora, doutor, qual o motivo de ser julgado, então, pelos jurados? Vamos lá, para que o povo possa entender bem. Primeiro, em princípio, porque é uma determinação constitucional, né? A Constituição determina. A Constituição determina. Tá. Mas que ela traz como um embasamento, até pela literalidade da lei, que eu vou passar até a observar, tá, que ela entende que seria para haver uma plenitude de defesa, né? Uma defesa mais ampla, que haja um sigilo das votações, porque lá no Tribunal do Júri é um sigilo, não se sabe para quem votou a favor ou contra, quem condenou ou absolveu, né? Pela soberania dos vereditos, que seriam 7 jurados que vão decidir, né? Então nunca vai dar empate, são 7, então há soberania
4 votando pela condenação, já está condenado, ou 4 votando pela absolvição, já está absolvido. Não precisa ouvir os 7. Então a Constituição Federal determina e entende, o Constituinte entendeu, que nesses crimes contra a vida teria que ser julgado pelos seus pares, pela sociedade, pelo povo em si, e não por um juiz singular lá no seu gabinete. Doutor, lista de jurados. Por que algumas pessoas são escolhidas e outras não? Ou seja, eu sei que começa com uma relação de quantas pessoas? Isso depende da população, né? Tá. Mas em São João Batista, em torno de 120 pessoas que são alistadas. Todo ano é feito o alistamento dessas pessoas, né? Não quer dizer que mude, ou às vezes entram pessoas diferentes, ou ficam as mesmas, mas é feito esse alistamento todo ano. Como é que é escolhido essas pessoas? Porque tem gente, por exemplo, que nunca foi escolhida para ir para um júri. E tem gente que muitas vezes, qualquer júri que tem, é escolhida. Entre os 120 aí. Desses 120. Como é que é feito esse alistamento todo ano, né? Escolhido essas pessoas dentro da sociedade, que tem que ser de 18 anos para frente, né? E que tenha assim uma idoneidade moral, né? Apurada, que seja uma pessoa que bem vista na sociedade e a sua moral não traga nenhuma mácula, vamos dizer assim, né? Entendi. E então desses 120 são escolhidos depois para cada júri 25. Tá. Então é sorteado lá no fórum, é feito um sorteio desses. Dos 120, sorteado 25. 25. Esses 25 são intimados para que no dia do júri, no dia do plenário, no dia que vai acontecer a sessão do Tribunal do Júri, eles compareçam. E lá é feito outra escolha. É outro sorteio, vamos dizer assim, não é escolha, seria um outro sorteio, que aí lá são escolhidos ou sorteados 7 jurados, que esses 7 em si, então, vão participar daquele Tribunal do Júri e vão decidir o destino do acusado. Então começa com 120, vamos falar aqui de São João. Isso. De 120 sai 25, e dos 25 no dia do juramento se escolhe 7. Se escolhe 7. Para que tenha início a sessão, tem que ter no mínimo 15. No momento do... lá no Tribunal do Júri, são chamadas as pessoas, os 25 escolhidos. Mas de repente todos vão. Às vezes falta, né? Que essa falta pode acarretar uma multa, né? É isso que eu ia perguntar, não é assim faltar no ir, né? Não é assim faltar. Multa e uma série depois de reprimendas tem que justificar. Pode acontecer. Depois tem que justificar, tem que pedir, dizer o porquê que não participou. Uma justificativa também que tenha valor, né? Entendi. Então desses 25... são escolhidos 7, como já disse, mas para iniciar a sessão tem que ter no mínimo 15 jurados desses que foram sorteados. Dos 25 tem que ter no mínimo 15 para começar a sessão. Tá, e como é que se escolhe? É sorteio? É no bingo? Como é que é? Não, como é que é isso? Tem os nomes lá na urna, né, e o magistrado, o presidente do Tribunal do Júri, que é o juiz de direito, vai tirando, né? E aí pode ser a defesa ou a acusação, né? Pode rejeitar 3 de cada um. Tira o nome da pessoa, mostra-se para o Ministério Público, para um promotor de justiça, mostra-se para o advogado. Tem alguma objeção lá, pode ser não aceitar aquela pessoa para participar. Né? 3 para defesa e acusação. Então, por exemplo, o advogado de defesa ou de acusação, eles podem negar 3 pessoas. Podem rejeitar 3 pessoas. Não, esse aqui não quero. Esse sim, esse pode, assim por dentro. Assim por dentro. Entendi. Estou conversando com o Dr. Vander Valério Vieira. O assunto aqui no nosso programa hoje é sobre júri popular. Doutor, quem pode ser jurado? Então, qualquer pessoa pode ser jurado, desde que não tenha nenhum problema com a justiça, é isso? Tendo 18 anos e não tendo problema com a justiça, ou a própria idoneidade dele, né? Perante a sociedade, né? Em si, entendi. Né? Tem uma pessoa que tenha respeito, que a sociedade respeite, que seja bem visto e que não exista mácula em sua vida que possa prejudicar o seu trabalho lá no Tribunal do Júri. Agora, doutor, tem uma coisa que eu não entendo. Vamos lá. Todo júri tem um juiz, certo? Sim. O juiz eu vejo como a autoridade máxima de um júri. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Mas quem decide se a pessoa é condenada ou absolvida não é nem o juiz. São os 7 que estão lá. Os 7 jurados. Por quê? A Constituição Federal assim determina, como eu já expliquei, que através do artigo 5º, inciso 38º, determina que nos crimes contra a vida, que é o homicídio, o infanticídio, a participação do suicídio e o aborto, deve ser
julgado pelas pessoas da sociedade, pelos os seus pares, por cidadãos da sociedade que o acusado integra. Então, o juiz, na verdade, ele é o presidente do tribunal do júri. Ele coordena os trabalhos, né? Ele faz funcionar os trabalhos, todos os trâmites legais, é o juiz que faz. O jurado tem o poder de decidir, absolver ou condenar, né? Então, nesse caso, o juiz vai apenas dosar a pena. O juiz a função do juiz foi condenado por homicídio simples. Homicídio simples, né, é de 6 a 12 anos. Então, o juiz, dentro de 6 a 12 anos, se o jurado entendeu que deve ser condenado por homicídio simples, o juiz vai dosar a pena dentro desse parâmetro, que seria de 6 a 12 anos. Ô doutor, então vamos lá, para o povo entender. Vamos que o jurado decidiu condenar alguém, ok? Sim. Para o juiz, aquela pessoa é inocente, um exemplo. Sim. O juiz não pode interferir. O juiz não pode interferir. Mesmo a opinião do juiz ali não muda nada. Quanto a ser culpado ou inocente, o juiz não pode interferir. Isso é da competência dos 7 jurados. Dos 7 jurados. 4 entendendo pela condenação, está sacramentado. 4 entendendo pela absolvição, está sacramentada a absolvição. Entendi. Ô doutor, cabe recurso dependendo tipo assim, os jurados decidiram por absolver ou condenar, mas a parte que se sentiu prejudicada, ela pode entrar com recurso? Sim. Tentar anular um júri ou alguma coisa assim? Ou não? Toda ação tem a possibilidade de recurso, inclusive a ação penal. O júri houve o julgamento, houve uma condenação ou absolvição. Se condenado, o advogado de defesa pode recorrer, e se absolvido, o Ministério Público, o promotor de justiça, pode também fazer esse recurso para o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que é em Florianópolis. Entendi. Doutor, vamos falar agora um pouquinho aqui do caso Babão, né? Esse jovem que foi assassinado em outubro do ano passado, foi até no dia da eleição, e aí teve o júri popular aqui na Câmara de Vereadores, né? Que aconteceu, isso foi na terça-feira da semana passada, se não me falha a memória, foi na terça-feira da semana passada, é isso. O que aconteceu, as pessoas que até então estavam sendo julgadas, né, nesse caso, foram absolvidas. No seu entendimento, doutor, eu sei que o senhor não estava ali presidindo, mas eu sei que o senhor tem conhecimento desse caso. Nesse fato ali, o que aconteceu? No seu entendimento, o que houve? No caso da absolvição, ou se de repente eles tivessem sido condenados, mas como é que o senhor viu, no seu entendimento, o que houve ali naquele júri aqui em São João na semana passada? Na verdade, os jurados entenderam pela absolvição do acusado, em relação ao homicídio em si, porque existiam dois sendo acusados, um por tentativa de homicídio e outro por homicídio que foi consumado, né? Então, os jurados entenderam nesse do homicídio consumado que, em tese, não existe nos autos prova suficiente para determinar que foi realmente o acusado quem praticou esse delito. Por isso que houve essa absolvição, no entendimento dos jurados. Então, a falta de prova pode gerar uma dúvida? A falta de prova em si gera dúvida. Gera uma dúvida. E essa dúvida sempre é a favor do acusado. Existe no direito penal o instituto do indúbio pro réu. Então, que a dúvida sempre deve ser aproveitada em a favor do acusado, de quem está sendo acusado. E foi, a meu ver, parece que aconteceu, que não existiu, não foi demonstrado, ou não existe no processo, ou não ficou bem evidente para os 7 jurados, ou para não sei qual foi quantos votaram a favor ou contra, né? Sim, mas não ficou suficientemente provado dentro dos processos, dentro daquilo que foi demonstrado através do Tribunal de Júri, que foi o acusado, aquele que estava sentado no banco dos réus, que realmente teria praticado esse homicídio. Entendi. Ô doutor, o que causou aí, na sua opinião, essa falta de prova? Ou seja, faltou um estudo a mais no processo ou não? Ou foi feito muito cedo esse julgamento? Como é que o senhor viu isso? Se faltou prova? De antemão, eu quero deixar registrado a competência dos policiais que trabalharam nesse caso. Começando pelos policiais de Nova Trento e na época a doutora Rose, que era a delegada de polícia aqui, e mais os policiais de Nova Trento, deixando bem claro que são ótimos policiais, que sempre uma carreira brilhante à frente da Polícia Civil, pessoas capacitadas, mas que infelizmente dentro desse processo, desse fato,
faltou, né, realmente ser apurado de uma forma mais concreta, de uma forma mais eficaz. Tanto é que houve a absolvição. Não estou dizendo que o acusado praticou ou não o delito. Deveria ter sido apurado de uma forma mais apropriada, uma investigação mais apropriada nesse sentido. Entendi. Tanto é que nessa investigação restou um pouco falha que os jurados, o que foi demonstrado para o jurado, levou ao entendimento de que, na verdade, o acusado, quem estaria lá sendo julgado, não foi o que praticou o delito. Doutor, o júri terminou, ok, né? Vamos colocar assim, teve um ponto final, pelo menos naquele dia ali. As investigações podem continuar ou não? Terminou o júri, ok, terminou, acabou, esse caso está encerrado, ou a promotoria pública pode entrar com recurso, de repente, para anular esse júri, para ter um outro júri? Como é que pode acontecer a partir de agora? Como eu falei, em toda ação, inclusive a penal, existe a possibilidade e o direito de recurso. Tá. Provavelmente vai haver um recurso através do Ministério Público, né? Para que o tribunal conheça desse processo e julgue se realmente essa decisão do Tribunal do Júri, que ocorreu semana passada, ela está de acordo com o que existe no processo, de acordo com as provas que existem dentro do processo. Se o Tribunal de Justiça, analisando todo o processo, entender que a decisão do Tribunal do Júri, semana passada, foi contra as provas que existem dentro do processo, se divorciou daquilo que existe dentro do processo, e a decisão não se apruma com o que está dentro do processo, o Tribunal de Justiça pode anular essa sessão e determinar que nova sessão desse Tribunal de Júri ocorra, que haja um novo julgamento. Doutor, um júri é sempre difícil? Um júri popular é sempre complicado? Como é que o senhor é? Na o senhor verdade, já participou de alguns júris também, já participou de vários júris, já foi advogado de acusação, de defesa. Doutor, é sempre complicado um júri? Como é que o senhor vê? O júri, na verdade, é mais a demonstração do que existe no processo, mais o convencimento em si, né? Entendi. Mas existe casos, vamos dizer assim, existem casos que a prova está explícita, que não tem como absolver, né? Não tem como o réu sair ileso, porque tem casos da confissão, ele mesmo confessa, então está confessado. Existe caso que ele mesmo não confessando, mas as provas, as testemunhas, a evidência em si da autoria e da materialidade. Então são casos que realmente, nesses casos, não é pela absolvição. Geralmente não se trabalha, claro, se trabalha a pedido de absolvição, mas o trabalho maior é para a diminuição da pena. Então cada caso porque, é um caso, né? Doutor, no caso de um advogado, né? O advogado vai defender alguém e aquela pessoa, todo mundo sabe que ele é o acusado. Sim. Que ele tem que o crime realmente foi ele que cometeu. Então, no caso do advogado, muitas vezes não é nem tentar absolver, mas diminuir a pena. Diminuir a pena. Se o acusado confessa o crime, confessa realmente praticou o homicídio, é claro que a defesa vai seguir por um caminho de diminuir a pena, de demonstrar se ele praticou o delito, mas foi em virtude disso e disso e disso. Entendi. Mostrar que mesmo o culpado, a pena não pode ser tão exagerada, não pode ser tão grande, né? Não pode ter uma dimensão tal que extrapole aquilo que realmente o acusado deva pagar. Doutor, às vezes o acusado se entregando, confessando, isso lá na frente pode diminuir a pena dele? Existe o atenuante da confissão. Tem? Que pode sim diminuir a pena. Entendi. Estou conversando com o Dr. Vander Valério Vieira, advogado. O assunto de hoje é júri popular. E entre os assuntos, a gente está abordando o caso do júri popular que teve aqui na cidade de São João Batista. A nossa cidade, vira e mexe, é sempre um júri popular, né, doutor? Geralmente, todo ano tem júri popular. Tem, né? Incidiu, de uma época para cá, incidiu muito a prática desse delito em nossa cidade. Não em nossa cidade, em toda a região, né? Tijuca, Canelinha, Nova Trento. O que está escapando ainda é Major Jacino, né? Mas os outros municípios aqui mais populosos está havendo uma ocorrência maior nessa prática desse delito. Ô, doutor, tem uma coisa que eu tenho dúvida também, às vezes eu me pergunto, por exemplo, acontece um crime, né? Aí aconteceu o crime e a pessoa foi presa. E aí até acontecer um júri muitas vezes, às vezes passa 1 ano, passa 2 anos, para depois ter um júri. Por que demora tanto, doutor? Quando o acusado é preso, esse júri tem que acontecer mais rápido, né? Sim.
Existe até uma prevenção nesse sentido para que ele não fique preso sem uma definição. A própria lei determina que seja dado privilégio, a celeridade maior nesse fato. Mas o problema maior está na justiça, todo o fórum, toda a comarca, não é só de Santa Catarina, não é só de São João Batista, todo juiz, todo promotor quer que o processo ande, quer que o processo tramita rápido, quer que o processo tenha um desfecho o mais rápido possível. E quando o cidadão, o acusado, está solto, ainda esse trâmite pode ser mais lento, né? Pode haver assim uma lentidão maior, não desprezando o processo em si, mas dando preferência para aqueles processos que tem que deva ter mais agilidade, que deva ser apreciado primeiro, como o caso do réu que esteja preso, que o Estado tem que dar uma resposta: é condenado ou não, é o culpado ou não. Doutor, a pessoa que está esperando um julgamento presa, né? Por exemplo, aqui no presídio em Tijucas, está esperando um julgamento, aí ele ficou ali 1 ano, aí acontece o julgamento, ele foi condenado. Esse 1 ano que ele ficou preso à espera desse julgamento, conta para diminuir a pena ou não? A partir do momento que ele é preso, ele já está cumprindo pena. Está cumprindo. Isso, não a pena definitiva, né? Sim. Mas uma pena preventiva, né? E esses anos que ele já cumpriu, já é computado, já é deduzido daqueles anos que ele for porventura ser condenado. Entendi. Doutor, sobre júri popular, algo mais a colocar para os ouvintes do nosso programa de hoje? Não, é isso em tese, né? Resumidamente é isso, porque é uma matéria muito abrangente, mas isso é o que acontece no Tribunal do Júri, é isso que se forma dentro de um processo penal quando é de uma ação da competência do Tribunal do Júri. Vamos ter em breve mais algum júri em São João? Você está sabendo de algo? Me parece que semana que vem tem outra sessão do Tribunal do Júri. Voltado aqui para a nossa cidade ou é casos de fora que são julgados aqui? Não, tem que ser da nossa comarca. Tem que ser da comarca. Só se é julgado em São João Batista, pelo juiz de direito da comarca de São João Batista, e o Tribunal do Júri da comarca de São João Batista, os fatos ocorridos em Major Gersino, e Nova Trento e São João Batista. Canelinha já pertence para Tijucas. Então o próximo júri que vai acontecer é mais um caso aqui envolvendo um desses municípios aqui da nossa região. Da nossa região. Obrigado, doutor. Hércules, eu só quero trazer à tona uma retificação no assunto que nós falamos na outra semana, há 15 dias atrás, né? Sim. Que foi sobre ali a reforma trabalhista. Sim. Quando nós deixamos no ar que já teria entrado em vigor. Sim. Acho que na verdade era 120 dias após a publicação, que foi em julho. A publicação então vai entrar em vigor realmente a reforma trabalhista em novembro deste ano. Ok. Obrigado ao Dr. Vander Valério Vieira, ele que é advogado de São João Batista, e em entrevista à Rádio Clube de São João Batista falou sobre júri popular. E aqui também destacou o júri do caso Babão, júri realizado no último dia 8 de agosto. Continue com a gente, Nova Trento News, o seu canal de notícias.